vamos lá, queridos. Nós estamos hoje no capítulo 8, né? No capítulo 8, item 6. O item 6 de quê? Ah, tá. Então ele já deu um primeiro... Então ele já fez uma primeira parte. Ah, então tá. Então eu pensei que a gente ia pegar do princípio, né? Mas então, olha só, a gente pode relembrar aqui a questão da fé, né? Que no trecho de Lucas, né? Mostrando a insistência do cego na busca de Jesus. Por quê? Por que ele insistiu na busca de Jesus, o cego? Hein? Por que ele insistiu na busca de Jesus? O que ele tinha dentro dele? A fé. Então ele sabia, ele tinha certeza que aquele homem o curaria. Né? Isso é importante, porque o nosso assunto, segundo Alexandre pediu para a gente, era falar do paciente, né? Como que é o papel do doente na recepção da cura, né? Na recepção do trabalho do passe, da cura. Né? Então, aqui está bem claro para nós a questão daquele sentimento que deve existir na criatura quando busca. Então, às vezes a gente aqui na casa, a gente tem esse exemplo. Muita gente que vem aqui buscar orientação, escreve para os espíritos, e ou esquece de apanhar, ou lê e diz, não era isso que eu queria, entendeu? Aí deixa para lá, pede orientação e não segue. O que adianta você pedir orientação e não seguir? Então é importante, porque para você obter uma cura, não basta o médium querer te curar, nem o médium ter as possibilidades, né? É preciso a nossa parte, né? Para que nós possamos obter. Então, lá na página 60, ele fala começando na 59, que diz assim: os autores em geral apontam diversas condições que o magnetizador deve observar para melhor êxito da operação, ou pelo menos para facilitar a receptividade da ação. Entre essas condições, as mais importantes são a simpatia, a fé, a paciência. Né? Com relação a quê? A ambas as partes. Né? Então, eu trouxe para nós alguma coisa da apostila de medicina espiritual, né? Que eu gosto muito de me apoiar nas orientações dos espíritos desta casa. Gente, olha só, são orientações que nós não podemos deixar de dar valor. Não é qualquer lugar, qualquer centro espírita que tem essa dedicação que os espíritos têm conosco aqui. Posso afirmar para vocês, a maioria das pessoas, buscam os centros espíritas. Em determinado centro tem lá o espírito que dá receita, tem o espírito que dá conselho, tem o espírito que se manifesta. Então vai lá só para pedir ajuda, para tomar passe, para pedir cura, para pedir milagre entre aspas, né? Mas não tem um trabalho, nem o próprio grupo da casa, um trabalho como nós temos aqui com o nosso querido Altivo também, que é uma criatura que a gente tem que dar muito valor a ele, né, por ser um médium que se dedica a esse trabalho de esclarecer a gente, de estudar com a gente. Uma vez eu fui num centro espírita e um diretor de centro disse assim para mim, perguntou para mim assim: e aí,
o presidente de vocês lá faz o quê? O que o presidente de vocês faz? Ele participa de alguma coisa? Aí eu falei, olha, desde a primeira lista de qualquer coisa que aconteça na casa, ele é o primeiro a assinar. E de todos os cursos ele dá aula para a gente. Aí, ele abriu os olhos assim, foi, pois é, ele é o primeiro em tudo. Ele, para nós, é o exemplo, porque ele é o primeiro em tudo. Ele dá aula em todos os cursos, ainda faz curso de aprofundamento com a gente e ainda trabalha como médium para que os espíritos nos orientem. E a gente tem essa beleza de trabalho da medicina espiritual, da mediunidade. Você vê quanto eles complementam para nós o trabalho dos encontros, com as mensagens, com as orientações, que o grupo se reúne para estudar com eles, né, para ampliar o nosso entendimento. Por que eles fazem isso? Porque nós gostamos de estudar também. Se fosse uma casa que ninguém gostasse de estudar, vocês acham que os espíritos iam perder tempo com a gente? Não iam. Então, a nossa parte de internados no Centro Espírita Leon Denis tem que também dar atenção a esse particular. Valorizarmos as instruções que os espíritos da casa nos dão. Doutor Erma, Baltazar, Inácio Bittencourt, né? E todos tem um grupo de espíritos em Dayá. Aí na apostila da medicina espiritual tem várias mensagens trazidas por eles. O espírito Luiz, que acompanha os encontros, Bezerra de Menezes, Amália Domingo Soler, quanta mensagem esclarecedora esses espíritos nos dão, nos trazem, né? Então, isso para quê? Para nós, para estender para nós a visão, né? Trazer mais no nosso entendimento, até mesmo porque eles nos conhecem, né? Eles nos conhecem. Então, nós trouxemos, como eu disse, daqui para o nosso entendimento desse estudo, o sentimento da cura, que está na apostila da medicina espiritual, na seção doutrinária. Então diz assim, olha, o sentimento da cura é aquele que faz com que os médiuns se dediquem com amor, com alegria e mesmo felicidade a todos aqueles que batem à porta dos curadores. Não acredito. Desliga para mim meu celular, por favor. Não é aqui. É aqui, é aqui, é aqui. Desculpa. Mas, olha só, que batem à porta dos curadores ou médiuns curadores. É aquele que ampara, que ensina ao doente a valorizar a cura e a saúde. É, enfim, aquele que ajuda ao doente a compreender o santuário que é o corpo físico como residência temporária do espírito imortal. Enfim, é a valorização da saúde pela saúde mesmo. Estes são, entre outros, os sentimentos que devem possuir os trabalhadores da cura. E que, através da simpatia, que aqui tem a questão da simpatia, né? Que cabe a nós, os trabalhadores, os responsáveis, né? Trabalharmos mais essa simpatia com o doente do que o próprio doente. A gente sabe que é da parte deles, eles precisam ter essa simpatia e tudo, né? Mas se ele chega na casa, encontra um médium de carantonha, mesmo que ele seja simpático, vai ser difícil, né, de ele fazer esse casamento fluídico, né? Que a questão é essa, a gente sabe que para qualquer atendimento, de qualquer fenômeno que haja de trabalho do plano espiritual com o plano físico, tem que ter o tal do casamento fluídico, não é isso? Para que haja essa possibilidade. E isso depende de cada um de nós.
Então, muitas vezes, o meu sentimento de amor, o sentimento de amor que o médium tenha, né, aqui ele fala do magnetizador, mas a gente sabe que é o médium, né? Eu vou usar o termo médium porque é isso mesmo, né? Então, o sentimento de amor do médium vai superar e até vai fazê-lo a refletir. Né? Nós vimos aqui que tem uma parte que é onde há necessidade do preparo, né? Do preparo do doente, que eu lembrei aqui, como é isso aqui? Que é o preparo do doente, a preparação. Está aqui, ó, lá no item, na página 60, como quer que seja a simpatia, alguns autores, daqui, ó, na verdade, a iterativa advertência evangélica que decorre de diversas passagens, como aqui acima em cima desse capítulo, nos mostra que a fé é a maior condição de receptividade e nela se incluem todas as outras. Por isso mesmo, o nosso conselho é no sentido de que o magnetizador deverá, antes de iniciar o processo de magnetização, ou o médium, né, fazer uma ligeira doutrinação. Olha só. Então, estamos no caminho certo, porque o nosso trabalho aqui é realizado dessa maneira, né? Então, nós temos as orientações corretas do plano espiritual, né? Para que se possa atingir um fim, a fim de que o paciente se coloque por si mesmo em piedoso recolhimento e que erga com o coração a sua rogativa ao alto, qualquer que seja a sua crença ou a sua religião. Olha só, ele não está dizendo que tem que ser espírita para vir tomar passe de cura, ou que só o espírita que vai ser curado. E olha só, às vezes o doente, ele já chega na casa decepcionado de tanto lugar que ele já foi, né? Uma vez eu atendi uma pessoa que disse assim para mim: olha, dona, eu já fiz tudo que eu podia, já gastei tudo que eu podia. E a senhora sabe, né? A gente, quando não tem mais o que fazer, a gente procura qualquer coisa. E eu vim nisso aqui porque eu não tenho mais para onde ir. Aí eu falei para ela: minha filha. Aí eu falei: pois vamos ver se isso aqui resolve alguma coisa, né? Para a senhora, vamos dar uma espiada aí, né? Aí foi problema de mediunidade não trabalhada, aquele negócio que aí a pessoa começa a contar a história. Desde criança eu vejo espírito, desde criança, desde não sei de quando, mas depois vem a história que casou, que o marido não acredita, que a família é isso, que a família é aquilo, e vai rolando e o problema vai encrudecendo, não é isso? Vai crescendo, que não tratou nem procurando outra religião. Então, às vezes, a pessoa já chega assim, com esse sentido. Então, se você passa para ela, dá um pito nela, né? Ou passa para ela um mau humor, né? Uma resposta mal dada, né? Você já cortou qualquer condição de se fazer um bom atendimento. Isso cabe a nós, né? Cabe a nós. Até para que ele saiba como ele está chegando a casa, sem ter noção, para que ele saiba, ele não conhece nada do processo da cura. Nada do processo da cura. O que envolve o processo da cura? Ele não conhece nada disso. Ele ouviu falar que lá no Centro Espírita Leon Denis, faz esse tratamento. Aí vem para cá, nunca ouviu nada, nunca leu nada, não sabe de nada, até receber o convite para estudo para eles, né? E precisa estudar para isso, né? Então, tem que partir de nós toda uma atenção, quer dizer, essa questão da simpatia, da fé e da paciência tem que partir primeiro de nós, para eles, né? Porque se parte de nós para eles, nós os ganhamos. Aí fica mais fácil de nós trabalharmos o sentimento deles.
Por isso precisa realmente desse trabalho aqui, que Micaelos está lembrando, né, no sentido de fazer uma ligeira doutrinação, a fim de esclarecer, a fim de ajudar. E, além disso, o convite ao estudo. Nunca podemos deixar de fazer esse convite às pessoas, convite ao estudo, para que elas se esclareçam, né? Para que elas saibam o que estão buscando. Porque ainda está muito presente na mentalidade humana o comodismo da cura privilegiada, ou da cura milagrosa, sem a participação do esforço da criatura. E só o esclarecimento é que ajuda a criatura a descobrir esta necessidade, né? Então, vamos lá. Aí ele trouxe para nós, ele falou sobre a simpatia, como quer que seja, na página 60. A simpatia é espontânea. Na ausência de simpatia, que gera confiança, é necessário pelo menos que entre operador e paciente não haja antipatia, um motivo de repulsa que possa diminuir e até anular a ação magnética. Né? Continua tocando? Não? Está tocando ainda, pega lá que eu desligo. Então, olha só, tem que ter a simpatia espontânea. Às vezes a gente ganha, é que ele está travado. Está aqui. Pronto. Obrigada, tá? Depois eu ligo. Então, olha só, aí tem que ter, né, a questão, você vê, que pelo menos não haja um motivo de repulsa. Olha só, quer ver uma dificuldade? Parece que não existe dificuldade, né? Mas existe. Uma vez eu estava dando aula no curso, não sei se foi Livro dos Espíritos, foi uma quinta-noite, Livro dos Espíritos. Aí um fulano disse assim para mim, assim, um senhor: ah, mas se fulano vier me dar passe, eu conheço a vida dele. Eu conheço a vida dele. Aí eu falei para ele assim, então vamos fazer o seguinte, se coloque no lugar dele. Se fosse você gostaria, você tendo as imperfeições que ele tem, por que ele está aqui no centro? Por que você acha que ele está aqui no centro? Ele está aqui no centro porque ele quer melhorar. Ele pode não ter ainda modificado totalmente a vida dele, como você também não modificou a tua. Porque ninguém modifica a vida de uma hora para outra. Né? Então, o que a gente tem que considerar na pessoa? Ela já está aqui dentro, ela já está aqui procurando. Então, ela tem um desejo de melhorar. Como nenhum de nós somos santos. Você é santo? Não, longe disso. Falei, pois é. Então, nós temos que aprender a considerar isso. E você pode ficar tranquilo, que se ele está aqui, ele está no esforço, a espiritualidade permitiu de ele estar no passe, é porque ele tem alguma coisa de boa para ser aproveitado, e é isso que os espíritos aproveitam. Não se preocupe que a sujeira dele não vai cair em cima de você. A sujeira dele não vai cair em cima de você. Assim como a tua não vai cair. Quando você for médium, a sua sujeira não vai cair, porque a espiritualidade vai ajudar a pessoa. Né? Porque nós temos isso dentro de nós. Ih, fulano, que vai me dar paz. Né? E a gente não considera a equipe espiritual presente. Ou a gente acredita, a fé aqui, não é a fé no médium, não. É a fé no plano espiritual. É a fé no plano espiritual. É a mesma coisa que a gente vai no trabalho da desobsessão. A gente vai para o trabalho da desobsessão achando que o trabalho da desobsessão é uma organização nossa. Aí a gente chega lá, quer mudar tudo, quer dar ordem disso, quer dar ordem daquilo, quer achar que tem que ser assim, que tem que ser assado. A gente mete o dedo aonde não tem que meter o dedo, porque tudo já está organizado, preparado para o trabalho. A gente é apenas um instrumento.
uma peça necessária para que haja manifestação da espiritualidade no atendimento dos espíritos. Leiam Leon Denis, lá depois da morte, a ação dos homens sobre os espíritos inferiores. Por que é preciso que um espírito inferior se manifeste através do encarnado para poder receber instrução, orientação? Então, nós somos apenas instrumento, né? Você vê, a gente já é rebelde nas ordens do encarnado aqui. Horário, atenção, tudo do encarnado. A gente já vacila. E ainda quer meter o bedelho no trabalho dos espíritos, né? A gente quer mandar no trabalho dos espíritos. Porque, na verdade, nós, como doente, ele tem que ter fé na espiritualidade da casa. E isso é importantíssimo. Você vê que o trabalho que o doutor Erma tem aqui, no trabalho da cura, que vocês vão participar, ele evita de um doente estar tomando passe sempre com o mesmo médium. Para quê? Para não envaidecer o médium, para não criar vínculos de dependência, né? Até mesmo aqui, quando vocês pensam que esse negócio de botar médium aqui, isso tudo foi invenção do altivo, foi invenção do altivo não. Isso tudo foi orientação do plano espiritual, né? As cadeiras em volta daqui para quê? Para proteger aqui, né? Quem está aqui falando, quem está fazendo a palestra, quem está dirigindo. E depois, quando vão dar passe, você vê que raros são aqueles que inventam de ter cadeira cativa aqui, né? De vez em quando tem um cabeça dura que gosta, né? Meu lugar, né? É meu lugar, que tem meu lugar, né? Essas coisas, tudo os espíritos procuram tirar da gente, para nós aprendermos a sermos iguais, nos sentirmos iguais, trabalhadores de um grupo. Um grupo não pode ter preferência, tem que se sentir grupo. Todos se ajudarem, todos se amarem, todos aprenderem a dividir, né? A participar. Então, quando os médiuns levantam, vão nas fileiras, né? Que estão, antigamente, no início, quando começou isso, tinha pessoa que chegava para o médium e dizia assim: qual a fileira que você vai ficar, hein? Que era para poder já ficar no ponto-chave, né? Para aquele médium da paz. Qual a fileira que você vai ficar? Quero tomar passe com você. Aí tira o médium da sala, manda ele lá para outra sala, bota a passe na outra sala. Porque as pessoas trazem isso, né? As pessoas trazem isso, de achar que só aquele médium que sabe dar passe. E como nós não estamos em particularismo, nós estamos fazendo parte de um grupo de trabalhadores espirituais que se preparam para atender através de nós as pessoas, né? Lá no passe de cura, por exemplo, passe de cura já vai ser um pouco diferente, mas tem a condução lá do dirigente da sala. E assim mesmo não coloca com o mesmo médium sempre, não coloca, né? Para que haja o valor do trabalho e não do médium, porque é um perigo na vida da gente, é muito perigoso, é uma casca de banana, muito perigosa, a vaidade, né? A vaidade, o orgulho, a gente sente a pessoa, quando o médium tem o seu valor, a gente sente, e de repente alguém vem e fala alguma coisa, comprovando aquela realidade, né? E pronto, basta, a gente já, né, isso às vezes vem para dar certeza para a gente, geralmente de forma espontânea, não é você perguntar. E quando a gente pergunta, a gente quer saber, né? Então não precisa perguntar, às vezes as respostas vêm para nós espontaneamente. Puxa, olha, aquele passe que você me deu foi uma beleza. Aí você tem que dizer graças aos espíritos que nos assistiram, né? Porque é uma maneira de você, né, passar para a espiritualidade o mérito.
Ela que passa para você depois. Né? O seu mérito ninguém tasca, ninguém tira. Né? Então nós precisamos ter esse sentimento dentro de nós. E quando há esse sentimento dentro de nós, naturalmente as pessoas que buscam a casa também já vão aprender a sentir, né? Sentir isso e também se conduzirem desta maneira, como veem os médios se conduzirem, sem vaidade, sem orgulho, né? Sem questão de estar de privilégio com ninguém, né? Então, outra coisa, a paciência, outro fator de êxito, lá na página 61, é o que, em regra, falta aos doentes. É necessário considerar que o magnetismo excita muitas vezes as dores na parte do corpo em que se acha situado o mal e provoca outras crises, como veremos mais adiante. Entretanto, esses fatos não devem atemorizar o doente. Eles são, até certo ponto, um prenúncio de êxito, porque revelam a reação do organismo para triunfar sobre a moléstia. Olha que coisa linda, né? É verdade. As pessoas às vezes chegam no centro e se sentem mal. Por que elas se sentem mal? Porque, pois é, elas até então nunca pensaram em espírito, de se ver como espírito, falar sobre mediunidade, por aí. Aí começa, primeiro, mergulham no fluido dos benfeitores da casa, que vai mexer na ferida, como está limpando uma ferida para botar curativo. Matéria sobre matéria, né? Matéria sobre matéria. Então você sente o incômodo. Então você tem que ter a fé, né? A paciência, para você poder entender o que está acontecendo. E a impaciência diz assim: ah, não, eu fui lá, passei mal, não volto mais. Né? É assim. Ah, eu fui lá, passei mal, não volto mais. Ah, chego lá, durmo, às vezes é de preguiça, né? Então, por isso que precisa estudar. Sem estudo, nós não vamos conseguir atingir o objetivo. Para nós mesmos, para conosco mesmo. Né? Não é para o outro, não, é para nós. O estudo é para o nosso esclarecimento, para o nosso aprendizado. E cada vez mais merecermos o amparo da espiritualidade. Quanto maior dedicação, mais eles confiam em nós, mais eles nos dão, vamos dizer assim, a carta branca, né? Se é que ele pode usar esse termo. Mas é verdade. Se você faz os seus esforços, a espiritualidade vai poder confiar em você. Agora, o trabalhador que falta, que não vem, né, não dá nem satisfação se faltou, né? Então, como é que a espiritualidade pode confiar em nós como trabalhadores desta maneira? Né? Se nem nas firmas aí fora se confia no trabalhador desse jeito, né? Que não tem perseverança, que não tem a frequência no trabalho. Não é isso? Então, ele traz aqui vários itens, né? Alfonso Bouet apresenta uma série de conselhos salutares, que vocês já viram. Então, vamos ver aqui a partir do 6. É principalmente importante abster-se de tudo quanto possa tender a destruir ou amenizar a sensibilidade nervosa, tais os perfumes, narcóticos, bebidas espirituosas, sob a influência deprimente dos anestésicos ou dos tóxicos. A tensão vital acaba por se embotar de tal modo que se torna impossível ao magnetismo despertar no corpo uma reação qualquer. Então, nós já vimos lá atrás, nos capítulos anteriores, né, que os fluidos, eles possuem, eles têm, primeiro eles são neutros, mas que ele adquire em cada elemento a sua qualidade, né, a qualidade do fluido. E aqui na apostila também, nós temos alguma coisa sobre a qualidade dos fluidos.
Aqui, fluidos. Qualidade dos fluidos. Tem a propriedade dos fluidos. E tem a qualidade dos fluidos. Isso aqui é da Gênese. Qual ano? É 2001, essa aqui. Que é a mesma que foi utilizada em 2002, com algumas modificações, foi a modificação dos casos, né? Mas o assunto, ele é praticamente o mesmo. Algumas outras mensagens que foram colocadas, tá? Mas é uma apostila para a gente usar aí muitos anos, tá? Então, a qualidade. Deixa eu ler aqui alguma coisa sobre a qualidade. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar. Olha só, nós já vimos que pela ação contínua do pensamento, nós temos um campo magnético maleável, flexível, de absorção e de expansão de fluido, né? E que ele demonstra, ele espelha o que nós pensamos. E no que nós pensamos, nós espelhamos o que somos, né? As nossas qualidades. Então, como o Baltazar afirma aqui num determinado trecho, que quem dá qualidade ao fluido é o médium. Este aí, do fluido magnético animal. Porque aquele que pega do espírito, lá tem a qualidade do espírito, que vai se misturar ao nosso para fazer o tratamento da cura. Né? Então, que muitas vezes, pelas nossas imperfeições, os espíritos têm que fazer lá aquela separação, né, para poder, como a gente viu, que o fluido magnético animal é do fluido cósmico universal, a condição mais simples, né? A condição mais simples do fluido cósmico universal no nosso mundo é este que está dentro de nós, que é o que chamamos fluido magnético animal, né? Então, quer dizer, que sai de nós, né? Que está lá também no perispírito, que tem a formação do fluido especial, a parte especial do fluido cósmico universal. Tudo isso a gente tem que ir refletindo para nós entendermos. E aí é que a gente vai entender mais ainda quando o médium, mesmo ele sendo imperfeito, mesmo ele tendo lá, está cheio de defeitos, mas se ele tem a vontade, a certeza já de Deus, porque não é porque eu sou imperfeita que eu não tenho certeza de Deus, né? O que acontece? Pensamento, vontade, sentimento, que ele chama de elevação, sentimento, né? A fé, a paciência e a simpatia. O que faz? Impulsiona, tira de dentro de mim, quer dizer, faz com que se afaste de mim as minhas impurezas e eu deixo fluir por esta força interior, esse desejo que eu tenho de ajudar o outro. É isso que vai ajudar a espiritualidade, né, nesse trabalho de manipular os fluidos, né, para curar. E que Baltazar também fala aqui para a gente uma coisa interessante, como agem os espíritos, que recursos eles utilizam para a cura. Olha só que lindo. Agimos utilizando os recursos fluídicos do homem, e em alguns casos os fluidos encontrados na própria natureza. Nem todos os espíritos estão preparados para isso. Há espíritos que desconhecem a propriedade curativa de certas árvores, por exemplo, ou mesmo são incapazes de perceber o fluido curativo que emana de algumas fontes ou de algumas partes do oceano. Olha só. Então, você vê, o espírito precisa conhecer isso, que dirá nós, né? E nós estamos aprendendo. Porque aqui no caso tem até a colaboração dos animais, né? Porque nós vimos que todos os elementos da natureza têm o seu campo magnético, né? Tem o seu campo magnético.
E todos eles, cada um deles, de acordo com o que ele vai adquirindo de desenvolvimento das suas potencialidades, eles vão trabalhando esse campo magnético na questão da absorção de fluido e expansão de fluido, que nos animais é temporária só para manutenção ainda que eles estão vivendo por instinto, e só no homem que ela tem essa ação contínua, e é só no homem que tem a mediunidade, que no animal não tem mediunidade, né? Porque não há essa troca com o plano espiritual de fluido, que isso é feito através da força do pensamento, né? Mas se pode tirar da árvore, se pode tirar do animal, né? A força magnética que ele tem, né? Quer dizer, não é propriamente a força magnética, é o fluido que vai emanar do seu campo magnético e vai ser utilizado lá, que foi o caso do gato e do cachorro, né? Que ele contou aqui, que curou, mas o que aconteceu com o bichinho? Ambos morreram, né? Assim como o nosso fluido, em demasia, também pode matar o bichinho. Né? Isso é que a gente vê a diferença do potencial. Não há troca entre nós, entre o encarnado, entre o homem e o animal e a planta, não há troca. O nosso pode ajudar, como o dele pode ajudar, mas não tem troca. E no homem tem troca. Por que tem troca no homem? A ação do pensamento, do sentimento, a ajuda da espiritualidade, né? Que é uma ação dinâmica, né? O amor dinâmico, não tem? O bem que se faz é o amor dinâmico, é dando e recebendo, isso é uma constante, dando e recebendo. Quem doa não precisa se preocupar com o retorno. Agora, quem não doa nada, meu filho, tá danado, tá bravo, né? Morre seco. Porque é dando que recebemos, não é isso? A lei é assim, né? É a ação, é o mecanismo da lei. Tá? Não tem outra, não tem outra. Então, você quer receber o bem, o amor, quer viver feliz, faça o outro feliz. É o mecanismo da lei, né? Há pessoas, no item 7, há pessoas que fazem ou fizeram uso imoderado da morfina, no 6 ele está mostrando, vamos voltar aqui no 6. Olha só, por que será que o perfume, os narcóticos, as bebidas, sob a influência deprimente dos anestésicos, por que isso vai atrapalhar ali? Por que vai tornar impossível ao magnetismo despertar lá no corpo uma reação qualquer? Que incomoda, né? Incomoda o outro, né? Incomoda, te desconcentra, né? Desconcentra, incomoda, né? Às vezes a gente, por exemplo, o médico vai dar passe de relógio, o doutor Herman gosta de mandar tirar o relógio. Não é porque tem qualquer misticismo aí não, né? A gente sabe da ação magnética do objeto, mas também, principalmente, é o cuidado que você tem que ter com o outro. O relógio esbarrar no outro, você corta, você machuca, você engancha lá no cabelo da pessoa. É por isso que tem que ter o cuidado, né? Pois é. Ah, mas o espírito supera isso. Não, não é supera isso não, é você ter o mínimo de atenção com o seu semelhante, né? Se você vai tomar um passe e alguém esbarra em você, né? Te machuca com a pulseira ou com o anel ou com... É por isso, né? Não é porque tem que tirar tudo, não, é para você estar atento que você pode machucar o outro, né? Você pode machucar, fazer barulho, né? Desconcentrar a pessoa, né? Desconcentra o médium, desconcentra o doente. Por quê? A gente já tem dificuldade de concentração de pensamento, né? Então realmente incomoda, tira você, desconcentra. Tem perfume que é doce, é enjoativo, né? Por mais que o médium faça um esforço, né, de manter o equilíbrio dele,
O altivo costuma contar para a gente uma situação que ele passou com uma barata, né? A barata pousou no braço dele na cura. E o doutor Erma disse, deixa ela aí. Ele teve que ficar com a barata na mão, no braço, né? Para... Você vê, menina, que incômodo, né? Então, tudo isso são particularidades, né, que a gente tem que entender que incomoda. Olha a força que o médium teve que fazer para ficar com aquela barata, ainda mais ele tem medo de barata. Nem é medo, é nervoso que dá no bicho, né? Barata voadora que entrou na sala. Foi lá no braço dele. Não, a doutora falou, deixa o bicho aí, né? Para você aprender a se conter, né? Já passou por maus momentos, né? Mas maus momentos, que nós daríamos aquele chilique, né? Pensou? Chilique que a gente ia dar na sala. As pessoas que fazem ou fizeram uso imoderado da morfina, quer dizer, está com o organismo impregnado, né? O organismo impregnado, ou de antipirina, do éter, do ópio, do cloral, do clorofórmio, né? Ou foram tratadas durante muito tempo por tóxicos violentos, tais a acetanilida, a estricnina, o salicilato de sódio e as variedades de brometo ou iodetos, perdem toda a receptividade magnética e se tornam incuráveis pelo magnetismo. Aí que é interessante, né? Mas quando tem aqui uma coisa, olha, tudo tem aqui para nós. Quando uma pessoa que tem uma doença kármica fica curada, tomando passe de cura, o que é que fica curado primeiro? É o perispírito ou é o corpo? Porque olha só, pois é, mas essa pessoa aqui, como ele está mostrando, né? O campo magnético dela está totalmente alterado, né? Então, você vê, se fosse só o magnetizador, ele não conseguiria. Por isso que o Micaelos, aqui no início, ele faz questão de lembrar, quando ele traz um texto, eu até trouxe o livrinho, é um livrinho que eu amo muito, esse livrinho, olha, Grandes e Pequenos Problemas, de Ângelo Aguarodi. Mas é muito bom esse livro, para quem gosta de estudar. Tá, olha só, ele é uma simpatia também, olha só. Ângelo Aguarodi. Ângelo Aguarodi. Ele faz estudo sobre Ângelo Aguarodi. Ângelo Aguarodi. Né? E ele, Aguarodi. Grandes e pequenos, vende aí na livraria, Grandes e Pequenos Problemas. Vocês vão ver que riqueza. Ele faz estudo sobre a caridade, sobre a beneficência, ele faz estudo sobre, no campo da caridade, sobre Deus, sobre a justiça, a benevolência. No campo da caridade, ele começa desde que ele chama ele diz que tudo no mundo tem um princípio, né? Como é o nome do princípio do sol, nascente do sol? Né? Tudo na vida tem o seu princípio e às vezes começa mesmo dentro da dificuldade. A caridade, por exemplo, ele trata a caridade desde a fase egoística até a fase da mais alta benevolência, que é a benevolência dos espíritos superiores. Então ele faz uma escala assim fantástica, né? E estuda sobre o problema social, o problema da saúde, da onde o Micaelos tirou esses dois textos, ele tirou o problema da saúde, que ele fala da missão da doença. Ele fala da missão da doença, que é interessante, né? Diz assim, o homem criou tanta enfermidade para si mesmo, que a própria enfermidade vai ser o meio da cura. Né? Ele faz um estudo interessante em cima disso. Tá? Então, quando Micaelos traz aqui esses dois textos de Ângelo Aguarodi, ele mostrando que não é só a ação magnética que cura.
Lá na frente, no início desse livro, ele fala também que, na verdade, mesmo quando o magnetizador não diz que não acredita em espírito, ou não é espírito, ou qualquer coisa, ele diz que não importa, ali terá sempre um espírito auxiliando o magnetizador. Kardec também trata disso, porque a espiritualidade não está importando se você acredita, né? Ele está importando que você está se dispondo ao trabalho, ao conhecimento, ao trabalho para ajudar o encarnado, né? Então, aí que ele diz lá na página 59, ele diz assim, lá no finalzinho da nota, é como se vê mais um argumento em socorro da nossa tese quando afirmamos que o magnetismo é de ordem espiritual. Na verdade, as curas só existem porque tem o magnetismo humano que absorve o fluido que expande o seu fluido magnético animal, né, do magnetizador ou do médium, associado, casado com o fluido, esse que é o fluido que vai dar o potencial de cura no fluido do médium, mesmo estando no organismo do médium. Quem tem a chave do segredo são os espíritos. Por isso que ele diz que, na verdade, é um magnetismo espiritual, né? Não é só o magnetismo humano para curar. Aí ele traz esse caso aqui, né? Se um magnetismo está todo impregnado, porque o que você absorveu de remédios, né? De medicamento, vai fazer efeito no seu organismo. Você está com o seu organismo sobrecarregado, o seu magnetismo também está está todo alterado por causa daquilo, né? Assim como o fumo, como o álcool, como as drogas, qualquer coisa, né, que você ingere e que vai fazer esse efeito em você. Aí que ele diz aqui, né, que se tornam incuráveis pelo magnetismo. A quinina em alta dose e a antropina, o cálcico, não conheço isso aí. O abuso do álcool e do fumo tem os mesmos efeitos sobre o organismo. Dipotê diz o seguinte, chama especialmente a atenção para os preparados farmacêuticos de mercúrio, arsênico, cobre, para o nitrato de prata, para todo gênero de venenos que a nova medicina nos apresenta como remédio. Aí a gente diz, abençoada homeopatia, né? Que está ajudando o homem agora a também limpar o próprio organismo. Felizes daqueles que creem, né? Felizes daqueles que creem. Porque também com a nossa elevação, com a nossa evolução, o nosso organismo virá, o nosso corpo físico será formado de uma matéria mais sutil que precisará de medicamento mais sutil. É quando ele diz aqui, quer ver? Onde é que está? Vê se vocês me ajudam aí. Para a pessoa mais... Quer dizer, a dose de fluido para as pessoas mais brutas, para o organismo. Me ajudem aí. Vê onde é que está. E aqui, se está aqui atrás. Qual? 59? 59. Não, onde que está? Aos indivíduos, está aqui, isso mesmo. Aos indivíduos materializados, doses mais fortes de medicamento. Aos sensitivos, menos materializados, doses mais atenuadas. Aos notavelmente espiritualizados, mais medicina espiritual do que humana. Aí, é o processo da elevação, né? Da melhoria dos seres. Essa é a regra. As exceções encontrá-la-eis em cada caso, se elevardes o vosso espírito ao alto, para que chovam sobre vós as bênçãos divinas. Então, nós vamos chegar ao nível, né, de não precisar utilizar medicamentos tão pesados, né?
Eu tive um processo eu tive um problema da perda de um filho, de um bebê, que me deu edema cerebral. Então, eu fiquei assim num estado muito difícil, de uma carência muito grande de orgânica, né? Perdi, assim, as forças quase que total, né? E precisei tomar remédios fortíssimos, antibióticos fortíssimos mesmo, para me tirar daquele estado. Então, olha, depois, isso foi 3 anos depois, eu engravidei de novo. Depois dessa gravidez, 4 anos e meio depois, engravidei de novo. Os 2 filhos trouxeram problemas na dentição por causa do remédio que eu tomei lá. Daquele remédio que eu tomei lá. Você vê como é que quanto tempo fica no organismo da gente para ser diluído. Todos 2 nasceram. O menino nasceu com o dente definitivo totalmente estragado. O dente definitivo. Quando tirou o dente de leite, o dente definitivo estava ruído. E a menina nasceu sem a camada de esmalte dos dentes. Nasceu com, eles chamam de crateras, né? Não tinha camada Então, a primeira coisa que eles me perguntaram, essa criança foi doente, tomou muito antibiótico? Né? Elas tomaram muito antibiótico? Nenhum dos 2, né? Vieram fortões. Mas aí, a sequela foi do meu organismo que passou para eles. Você vê, quase 10 anos somando a menina, né? Quase 10 anos depois, ainda sofrendo aquela ação, né, do medicamento. Você vê, e isso recente, está o corpo todo impregnado, então o fluido, né, ali, haja fluido, né? Haja fluido ali para tratar. Por isso também, o paciente precisa estudar para ele compreender que a cura dele não é uma coisa fácil. Né? Não é uma coisa fácil. Vai ser tratado o quê? O perispírito. Para chegar ao espírito, como o Ângelo Aguaroldi afirmou. Quem é doente é o espírito. Né? E dessa doença vai refletir no perispírito, no corpo físico, no campo magnético. E tudo isso é preciso ser considerado. Né? Segundo Mesmer, lá na página 63, depois do homem, os vegetais, sobretudo as árvores, são os mais suscetíveis de magnetização. Né? O que a gente aprendeu? Que na vegetação já existe a sensibilidade. Né? Na vegetação já tem a sensibilidade. Todos os corpos animados ou inanimados, animais, vegetais e minerais, que se aproximam de um doente ou possam com este estabelecer contato, devem ser magnetizados para que não se rompa a harmonia pela disparidade de fluidos. Experiências realizadas por La Fontaine provaram não só a analogia das propriedades dos fluidos nos 3 reinos da natureza, como também pela magnetização. Eles deixam de ter influência própria, tornando-se verdadeiramente neutros em relação àqueles que foram submetidos à mesma ação magnética. Quer dizer, não há entre eles nenhuma troca. Né? Não há troca da árvore conosco. A gente só absorve dela, da árvore. Então você até mata a plantinha. Não tem o olho gordo que mata a planta? Né? O olho mau, né? Então é o magnetismo, que é um magnetismo mais forte do que o dela, né? Que mata a plantinha realmente. Né? Assim como também você pode dar vida a ela, né? O amor, o nosso fluido, quanto mais puro, quanto mais amoroso, vai abranger todas as coisas, né? As criaturas da nossa casa, como as nossas plantas, como o nosso animal, né? Presta atenção. Né? Às vezes a gente não presta atenção, o animalzinho não fica doente, né? Está sempre saudável. Né? Está sempre saudável.
Né? Lá em casa, gato, cachorro, tudo escuta o culto. Né? Que tá ali pertinho, né? Eu tinha um cachorro que todo dia do culto ele vinha, deitava do lado da gente assim. Falei, esse cachorro já está abençoado, né? Ele vinha, deitava, no dia do culto ele deitava assim junto da gente, né? E ficava ali o tempo todo do culto, né? Então você vê, ele também está absorvendo ali, mergulhado naquele fluido, né? Benéfico. Isso tudo na nossa casa, até a água. A água, tem um artigo que saiu aí, até que a Alzenita deu pra gente, que é sobre a qualidade a ação do pensamento sobre a água. Então diz lá que, também deve dizer em algumas obras espíritas, que isso também não é novidade para a gente, que quando, por exemplo, a gente pensa bem na casa da gente, né, tem a ação do culto, tem o bom relacionamento, né, a nossa caixa d'água, ela é, quer dizer, a água que a gente bebe na casa da gente é uma água abençoada, né? Por quê? Porque você vibra bem, você abençoa, né? Todo o ambiente da sua casa vibra bem. Por isso que o culto no lar é importantíssimo. E não é só um dia na semana, não. É o hábito da oração diária. Né? A gente tem que acabar com essa história de só uma vez por semana. É de todo dia. Você pode uma vez por semana fazer um culto mais abrangente, mas diariamente ter o hábito da leitura sadia, da prece, né? da troca de bons pensamentos, né? Isso é importantíssimo para nós. Principalmente quem está aprendendo aqui, estamos irradiando o nosso magnetismo. Quanto mais amor, simpatia, paciência, melhor para nós e para todos que vivem conosco, né? Bom, agora deixa eu encerrar aqui com a questão da fé, né? Os fatores que influenciam a cura. A fé vivaz, isso aqui eu vou ler aqui na apostila, tá? Para encerrar. Depois vocês já leram o caso do cachorro e do gato, não leram? Tem alguma dúvida? Não, né? Então, que aí já encerra o capítulo. Agora, olha só. Quais os fatores que influenciam as curas? A fé. A fé vivaz, a vontade, a prece e a evocação dos poderes superiores amparam o operador e o sensitivo. Ó, sempre de ambas as partes. Se você, olha, a coisa melhor que tem é a tal da simpatia. Porque se você consegue atrair a simpatia do doente, né? Você ganhou ele. Aí você tem como falar para ele da fé, tenha confiança, vamos pensar em Deus, né? Vamos pensar em Deus, vamos trabalhar essa certeza dentro de nós, né? Que a criatura às vezes já vem, como eu falei, tão descrente da vida, né? Quando ambos se acham unidos pelo pensamento e pelo coração, a ação curativa é mais intensa. Quem que fala isso para nós? Quem? Leon Denis, no Invisível, né? No Invisível, capítulo 15, página 181. E no Evangelho, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junta a ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura. Olha só, gente, e como nós estamos sendo abençoados em termos esses estudos, esses cursos, né, que nos esclarecem, que nos mostram o mecanismo da vida e nos estimulam mais para o trabalho, né? Você já vai trabalhar mais confiante no que você vai fazer, né? E para manter a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Prezados irmãos, lembrando todo o teor da mensagem de hoje, dizemos ser necessário
manter a fé, a certeza absoluta de que será pelo trabalho no bem que conseguiremos vencer todas as dificuldades que a vida apresenta para todos os homens ligados à terra. A fé permitirá que o homem trabalhe mais e melhor. A fé permitirá que o homem enfrente as dificuldades da vida com segurança e equilíbrio. A fé permitirá que a doença seja recebida como a companheira educadora e não como a manifestação do desagrado de Deus ou da decomposição orgânica. Por isso, o médium de cura não pode prometer cura para ninguém. Tem que ajudar o doente a ter paciência, né? Para ele compreender que o momento chegará. A gente não sabe quando, né? A fé faz com que o homem seja capaz de enfrentar as lutas da vida com o mesmo ânimo e com a mesma disposição sempre. Os lares cujo interior possua alguém com fé verá lutas íntimas com os filhos, com os esposos, com os irmãos, com os pais, mas verá também a vitória do equilíbrio e da serenidade. Quer dizer, conseguirá com a fé, né, vencer tudo isso. Os lares balançados, cuja intimidade abriguem alguém com fé, verão também ser vitoriosa a posição de pacificação que deve existir em alguém. Enfim, irmãos, a fé fará com que o homem atravesse o mar revolto, que é a existência da maioria dos homens encarnados. As dificuldades serão vencidas com a confiança em Deus, com o exercício no bem e com o trabalho em torno da caridade. Hermann. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude a prosseguir, aprendendo cada lição, né, o nosso papel para melhor atuarmos nesses trabalhos.